Graça e paz, queridos. Amém. Que alegria. Meu primeiro dia dos pais. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz de poder ir à igreja com minha esposa Liliane, mas com a Alice também. E ela gostou muito do culto, gente. Você tem que feliz, bem alegre, bem sorridente. Está descansando agora, nós somos convidados por uma família da igreja, almoçarmos com eles. E como estava exausta Alice ao final dessa empreitada, deixamos por bem para ela ficar se repousando, né? Porque amanhã também tem uma noite de sono tranquila. Então, trago um abraço naturalmente para todos vocês, mas também beijo da Alice. Bem molhadinho. Meus queridos, quando você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, Mateus 2, do 13 ao 22. Mateus 2, do 13 ao 23, antes porém vamos orar, porque Deus, temos aberta diante dos nossos olhos a tua palavra. Nós queremos igualmente que o nosso coração esteja aberto diante da tua presença. Estejamos nós atentos ao que o Senhor vai nos dizer nesta noite. E todos possamos crescer em graça, possamos crescer no conhecimento e na vivência da tua palavra. Por Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Mateus 2, do 13 ao 23 diz assim: tendo os magos partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque estes não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Amém. É evidente, meus queridos, minhas queridas, que
por não termos o controle das circunstâncias por completo da nossa vida, mas por outra nós somos surpreendidos por um acontecimento no qual vamos colocar o rótulo de acidente. Aquela distração, aquela falta de bom senso, quem sabe, algo que ignorávamos. Conta-se que aquele bolinho delicioso do petit gâteau surgiu como um acidente. O cozinheiro lá do restaurante de Nova York botou o forno muito quente. O que aconteceu é que o bolo ficou pronto por fora, mas cru por dentro. Foi levado à mesa e quando cortou o bolo, escorreu, né, aquela massa líquida de chocolate. E o garçom naturalmente ficou muito sem graça, né? Puxa, a pessoa provou e gostou. Feliz acidente. Temos hoje um petit gâteau para contar a história. Mas a segunda vez que você vai fazer o petit gâteau, já não é acidente. É preciso acertar a temperatura do forno para que ele saia daquele jeito que o acidente produziu. É dito por aí que quando nasce o filho, nasce o pai. Mentira. Mentira. Também não vale aquele ditado, quando nasce o filho, nasce a mãe. Porque se assim fosse, nós não teríamos ali tantas crianças rejeitadas por aí. Pai não nasce por acidente. Mãe não é resultado de um acaso. Mãe e pai são forjados no calor da vida e nas difíceis decisões relativas à sobrevivência da família. Meu querido, minha querida, hoje é dia dos pais, e se nós estamos aqui não é por acidente. Nós tomamos a nossa decisão de irmos buscar uma palavra de Deus, de adorarmos ao Senhor, de plantarmos o reino espiritual, quem sabe trazendo os nossos pequenos na esperança de que, quando forem grandes, eles se lembrem do caminho. Saibam vir pelas suas próprias pernas para a casa do Senhor, da maneira como muitas vezes nós às vezes o arrastávamos, sai da cama, menino. Vamos lá, os professores estão te esperando. Às vezes ameaça até com o pastor, né? O pastor vai puxar sua orelha. Não puxa a orelha de ninguém, de vez em nunca, assim, né? Mas eu vou puxãozinho, mas é com carinho, com amor, né? Mas nós estamos aqui porque nós fizemos a nossa escolha e nós queremos vivê-la até as últimas consequências. José não é o pai da criança, mas não existe um pai melhor que ele. Ele não é o colaborador genético do bebê. Ele não é aquele que, por um ato de virilidade, gerou a vida, não. Meu querido, minha querida, como todas as coisas boas na vida, há uma adoção em processo. Há um ato de escolha amorosa em favor de uma criança que ainda é completamente indefesa. A gente sabe que é um propósito de Deus para a vida deste pequeno. Nós somos familiarizados com as profecias acerca do seu nascimento. Todo Natal nós relembramos este drama da encarnação do Verbo Eterno numa criança tão frágil, Jesus de Nazaré. Mas ainda assim, é no calor da vida que nós precisamos forjar o cumprimento das profecias. É no calor da vida, meu irmão, minha irmã, que os pais viverão o melhor que Deus prometeu, ou colherão frutos amargos daquilo que semearem na sua vida. Então, meu querido, minha querida, nós temos aqui a imagem de um pai herói. Mas talvez, meus queridos, minhas queridas, lhe cause surpresa dizendo que são dois os pais heróis do texto. O primeiro, claro, José. Mas o segundo pai herói é Herodes. Como assim? Um monstro sanguinário?
Um ditador do alto do seu trono, cuspindo impropérios, refazendo o trajeto de Faraó, matando crianças ao seu bel prazer. Mas ele teve um filho. E o seu filho metia medo igualmente. Era um pai herói. O seu filho saiu igualzinho a ele. Então, meu querido e minha querida, não é uma questão de se o pai é herói ou não. É que tipo de herói nós queremos. Qual é o modelo que nós vamos viver na educação dos nossos filhos? Qual é o projeto que Deus espera que nós abracemos? E aí, meu querido, aqui são elas. Porque o pai que Deus aprova é José. Não vamos romantizar a vida de José. Ele provavelmente era um assalariado de baixa renda. Em Lucas, quando ele sobe ao templo para apresentar um sacrifício comum aos rituais judaicos da época, quando uma criança nascia, a lei de Deus estabelece que há duas opções: ou você apresenta um cordeiro, ou você apresenta 2 pombinhos, 2 bolinhas. Foi o que José apresentou. E lá na lei diz assim: se não tiver opções de comprar o cordeiro. Então fica muito claro, pela oferta que José é capaz de levar ao tempo, de que ele não é dos estratos mais elitizados da sociedade. Nós sabemos por outros textos também que ele era carpinteiro. Aliás, Jesus também o era. E a palavra que é traduzida por carpinteiro às vezes nos leva, a associar assim, a pessoa fica ali fazendo cavalinho para a criança andar, cadeira. Na verdade, a palavra grega tecton, que é traduzida como carpinteiro, pode significar até um trabalhador de construção civil. Em outras palavras, José era orelha seca, peão de obra, torrado no sol, de mãos calejadas. Um homem para o qual talvez a vida não tenha oferecido grandes oportunidades. Uma pessoa que não frequentou possivelmente as melhores escolas rabínicas. Um homem que tinha até uma certa estima, porque era da dinastia de Davi, mas estava relegado ao papel de primo pobre. E olha lá. A cidade na qual Jesus nasce é Belém. E hoje nós pensamos Belém, grande Belém. Na época era um vilarejo, uns 6, 7 quilômetros de Jerusalém, cidade dormitória. Uma espécie de Ceilândia, sabe, lá para Brasília. Aqui no Grande ABC nós temos algumas cidades que durante muitos anos tiveram características de cidade dormitória. Economia muito frágil, vida muito difícil, mas muito trabalho, muito suor, muito sol. Assim era José. Podia ser qualquer um de nós, poderia ser qualquer pessoa que você cruza na rua, às vezes suada, correndo para pegar o ônibus para não se atrasar para o trabalho, porque a vida do seu filho, da sua família depende daquilo. Nós cruzamos por José todos os dias. E nós, muitas vezes, não percebemos que assim que Deus continua escrevendo a nossa história, e assim as profecias vão se cumprir. Com gente assim, de mãos duras, mas de coração que abraça o mundo. Esse é o primeiro tipo de herói que nós queremos. Heróis de coração grande. Heróis cujo coração não pulsa na nota do egoísmo, mas heróis que com as suas mãos calejadas têm um toque que cura. Que carregam, ainda que talvez insensibilizadas pelos rigores da vida, carregam a história com delicadeza nas suas mãos. Que pelas suas escolhas difíceis, duras, escrevem junto com o dedo de Deus a caminhada da humanidade inteira. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ser uma mãe, um pai abençoado, o seu coração precisa se dilatar. Mais do que o que as suas mãos podem oferecer. Mais do que as condições que vocês têm a dar para os filhos de vocês, é o coração o que eles mais precisam.
é a presença de vocês. É a disposição, meu querido e minha querida, que José tem de se tornar um fugitivo da polícia. Nós sabemos que no período da ditadura, algumas pessoas que estavam ameaçadas de prisão dormiam com a mala pronta. Assim era José. Sabendo que a qualquer momento podia bater alguém na porta com uma péssima notícia. Você está preso. A gente sabe que ali, para gente simples, gente sem nome, perdido nas areias da história, isso é a mesma coisa que uma sepultura. Mas para José não, meu irmão e irmã. Naquela noite em que ele teve um pesadelo horroroso, ameaças de morte, ele entendeu que era Deus que ele estava despertando, e imediatamente ele colocou o filho que não era seu, pegou a esposa que ele estava aprendendo a conhecer e enfrentou uma viagem nas intempéries, uma viagem cheia de perigos, uma viagem de fugitivo. Ele se tornou um exilado político, meu irmão, minha irmã. Ele vestiu a dor, ele vestiu a vergonha, ele vestiu o medo, ele se desestruturou e se despiu de tudo, para que aquela criança pudesse estender os braços para o mundo. E assim, meu querido, minha querida, é o pai herói que nós queremos. Não um pai de recursos infinitos, até porque de todos os recursos que temos, o mais importante vai acabar, a vida. Não este. Mas um pai que deixa marcas profundas, marcas indeléveis naquilo que seus filhos e filhas fazem. Marcas boas, marcas de Deus. Não cicatrizes, não hematomas, não coisas mal resolvidas dentro do seu coração, não. Nós queremos pais que em todos os caminhos estão presentes ao lado dos seus filhos. Quem desce com Jesus para o Egito, meu querido, nem a sepultura pode conter. E assim as pessoas importantes da nossa vida nos marcam e permanecem conosco quando a sua presença física já não é mais possível. Assim foi o Herodes Arquelao. Seu pai já havia morrido. E ele continuou pelo mesmo caminho macabro de seu pai. Mas assim também foi com Jesus de Nazaré, filho de um homem justo. E assim nós vemos nele o Salvador da história. Há um tempo de voltar. E nós, meus queridos, temos mais uma vez coragem nesse ano. Depois de 2 anos no Egito, mais ou menos, outra noite, outro sonho, para num novo amanhecer fazer o caminho avesso. Mas chegando lá, ele poderia, quem sabe, procurar em Belém, à sombra da capital, um lugar ao sol. Mas ele entendeu que não era o local certo para educar o seu filho. Ele vai para Nazaré, um vilarejo que, meus irmãos e minhas irmãs, não tinha mais do que 400 almas na época de Jesus. A arqueologia de Nazaré é uma das mais difíceis, porque era tudo barraco. E barraco não deixa rastro, é pedra. A cerca de 6 a 7 quilômetros, numa cidade romana em reconstrução, que não é citada na Bíblia, certo? Você não encontra isso não, só as escavações arqueológicas. E justamente naquela época tinha emprego. Então, de todos os papéis que o pai herói pode assumir, ele assumiu um dos mais difíceis, de boia fria. Ele voltou, por assim dizer, no pau de arara para trabalhar onde tinha emprego. Ele foi atrás da vida e ali ele construiu a sua história. Meus queridos, minhas queridas, que profecia singela,
dizer que ele será chamado Nazareno. Veja, aí não temos nada fora do comum. Eu sou de Porto Alegre, sou porto-alegrense. E daí? Mas até os mínimos detalhes, Deus está preocupado sobre como escrevemos a nossa história. Então, meu querido, isso não é um acidente. Há um propósito de Deus. Há uma direção divina para os passos desse pai que vai em busca de emprego. Há uma direção divina a este pai que permanece fugitivo. Há uma direção divina para essa vida tão severina, para essa vida tão difícil. Há uma direção divina para a nossa vida. Nos detalhes de onde viemos, nos detalhes, meus queridos, minhas queridas, que marcam a nossa caminhada, há um propósito de Deus que não é acidental. Nós é que muitas vezes somos surpreendidos por algo estranho que sai do forno. Nós é que muitas vezes não estávamos prontos para aquela situação. E quem está, meu irmão, minha irmã? Mas Deus vai conosco. E a sua palavra profética, as suas promessas permanecerão se cumprindo nas nossas vidas se nós atentarmos à voz de Deus. Um grande coração, sim, mas ouvidos muito atentos. Olhos que divisavam o horizonte e viam as ameaças. Sim, uma pessoa muito atenta e pronta a se desprender de tudo que tinha em favor do próximo. Servo de todos os irmãos. Cantamos aqui. Assim era José. Pai heróico. O trono dele era no coração dos filhos. Diferente do outro pai Herodes, que começou uma dinastia com sangue e viu o rio se tornar cada vez mais caudaloso, gerando choro, gerando mães abandonadas pelos filhos, gerando dor, gerando sofrimento. E talvez essa seja a grande lição, meu irmão, minha irmã. Todos os heróis cumprem alguma profecia. Algumas trazem vida, outras trazem choro e morte por onde passa. A escolha agora é sua. Não há mais acidente possível. Não há mais imprevisto que possa te surpreender sabendo disso. Você, meu irmão e minha irmã, conhece a palavra de Deus e sabe que como espada de dois gumes corta para onde for, mas que ela corte mal o nosso coração, que ela macie a nossa vida, que ela nos torne pessoas mais tratáveis e que nós escolhemos o tipo de herói que desejamos ser. O herói da capa vermelha ou o herói do coração grande, dos ouvidos atentos, do carinho, o herói que deixa saudade, o herói que gera vida. Que todos nós possamos celebrar, sim, os pais heróis, as mães heroínas, aqueles que fazem os dois papéis porque estão sozinhos na vida. Sim, é tempo de celebrar. É tempo de lembrarmos de José e relegarmos Herodes a uma nota de rodapé triste da história. Fazermos a nossa escolha como igreja. Que país queremos? Como queremos os nossos filhos habitando nesta terra? Faça as suas escolhas. Sejam elas difíceis ou simples. Que Deus vá contigo. Que Deus faça cumprir na sua vida o seu propósito, porque aí, meu querido, você terá muita história para contar. E a sua vida não passará em vão. Você deixará não apenas herdeiros, mas sucessores. Pessoas que seguirão nas mesmas pisadas. Seguirão na fé que anima a sua vida hoje. Terão vida abundante para repartir. Que assim seja. Que você espalhe vida. Que você, meu irmão, minha irmã, na escrita da sua história, não se esqueça que Deus cuida dos detalhes da sua vida. Vamos colocar em pé. Vamos cantar.
tem espírito de oração. Quando temos uma escolha diante de nós, é bom nós nos aquietarmos um pouco, ter aquele momento de paz com Deus, acalmarmos as vozes dissonantes do nosso coração, para que Deus possa falar claramente. Esse é o tempo. Tempo de cantarmos, de aquietarmos, para depois termos um momento de oração. Tem ciúme de mim,
coração tão grande, tão generoso, tão disponível, e também os ouvidos atentos e os olhos sempre vislumbrando aquilo que o Senhor espera de nós, porque assim a tua palavra se cumprirá em nós, a história das nossas vidas gerará vitória e bênção e não choro e morte, e assim, Santo Deus, nós seremos uma igreja viva, uma igreja missionária, e pais e mães frutíferos na sua casa e em tudo que fizerem, para o louvor e honra e glória do teu santo nome. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém.